bicho que apareceu para ti deve ser um boto. Ele se transforma num garboso galão, um playboy. Estava gestante, ela já estava mesmo barriguda. Só que o boto ele não engravida, ele judia. Ainda tem quem acredite numa lenda dessa. Era boto. Aí eu fui obrigado quase a correr do medo, né? Que era muito boto. As lendas são relatos fabulosos, pondo em ação rios, árvores, animais, que personificam agentes, produzindo efeitos positivos ou negativos, benefícios ou malefícios. O imaginário amazônico, ele tem uma poética que é universal e reflete, sobretudo, uma cultura ribeirinha que estabelece uma relação rica e mágica entre o homem e o rio. E o rio é sempre quase que uma liturgia de relação espiritual e mágica na região amazônica. Por exemplo, a lenda do boto nada mais é do que a epifanização do amor no rio. Ou seja, é quase como se fosse a transfiguração do rio através do golfinho, que é o boto, numa forma de amor eterno, de uma forma de amor de eterna busca. Há um aspecto da lenda do boto que se mostra universal com as grandes culturas. Por exemplo, o filho do boto, ele apresenta o traço dos grandes heróis, ou seja, ele é produto de uma híbris. A semelhança do herói grego, ele é filho de uma divindade com uma pessoa humana. Assim também como era o herói grego, que era filho de uma divindade com uma pessoa humana. De certa maneira, a figura de Cristo também segue o mesmo traço antropológico. Filho de uma divindade e uma pessoa humana. A lenda do boto amazônico é das lendas mais conhecidas no Brasil e inclusive fora, porque ela conta mais ou menos a história de Zeus, que para conquistar Leda, e depois ter a Helena de Troia, ele se virou num garboso cisne. Agora, o deus Zeus amazônico é o boto, que não vira nem bicho, porque ele já é um animal. Ele se transforma num garboso galão, um playboy. E vai para as festas, para os puxiruns, para conquistar as incautas.
tristeza em meu caminho, mesmo estando sozinho, vou ter forças pra viver. O que passou é passado, não importa, pois o que eu mais quero agora é tentar me esquecer. Quero cantar, dançar, sorrir, fazer amigos por aí. Quem sabe até um novo amor possa pintar, seja quem for. Não importa se alguém vier me falar de você, podes ter certeza, não vou mais sofrer. Quero cantar, dançar, sorrir, fazer amigos por aí. Quem sabe até um novo amor possa cantar não importa se alguém vier me falar de você, pode ter certeza, não vou mais sofrer. O Serapião era o Boto, era um rapaz que andava com ela. E quando ela desmaiava, ela contava pra gente que ela não ficava, ela não sabia de nadinha daqui, da face da terra. Ela ficava no fundo, com ele, andava com ele nas capital, contava muita coisa pra gente. E quando ela tornava, aí a gente ficava com aquilo que a gente não sabia. E depois as velhas cismavam que era isso, que só podia ser Boto. Porque ele não trocava de roupa, mas também ele não era sujo. Depois ela disse, confessou para os pais dela porque era, que ela achava que estava gestante. Naquele tempo era outro tempo, né? Estava gestante, ela já estava mesmo barriguda. Nunca recebi ninguém grávida de Boto. Apareceu moças grávidas de Boto e a mãe da moça chegou falando que ela estava grávida de Boto. Aí conforme o meu trabalho, né, a minha cura, eu examinei e fui claro, toda vez fui claro com o paciente dizendo, olha, sua filha não está grávida de Boto. Ela está judiada de Boto, flechada do Boto, mas a gravidez é de pessoas vivas. É de gente humana, pessoa humana. Porque o Boto ele não engravida, ele judia. Ele maltrata e flecha, como já foi falado. Mas engravidar mesmo ele não engravida. Foi dia de Todos os Santos, noite de finado, tiraram a criança. A dona Nenê, o nome da mulher que tirou, arrancou com as mãos a criança. Mas já estava todo tirando a pele da cabeça do menino, mas não era cabeça de Boto mesmo, tudo perfeito. E quando arrancaram o menino aquela noite, e aí que faziam fumaça ao redor da casa, que era assobio de Boto, e era pô-lo na água, e quando no outro dia que saiu o enterro dela, aí o tio dela, José Pereira, disse que antes que jogassem a criança na água, que aquilo não era só corpo de gente, não é? Para ver se eles calmavam mais com os pulos, muito Boto, não era só sarampião, era muito mesmo. E aquilo depois do enterro dela, que colocaram a criança na água, aí desapareceu tudo, porque fizeram o enterro dela, pronto. E aí termina a história da Flaviana, porque ela morreu com a criança. Quando a menina aparece gestante, depois da festa, meses depois, o pai ou o senhor querem saber a sua desdita, entre aspas, por que ela estava gestante. E a resposta dela não dizia que era Manuela, Antônio, João, ela sempre dizia, foi Boto, senhor,
Fui Boto, papai. O filho do Boto, ele subverte a relação social e familiar no interior do estado. Ele representa o perdão para aquilo que seria a transgressão que a mãe solteira poderia ter praticado ao se acasalar com o Boto. Mesmo no caso da mulher casada também, há uma certa compreensão nessa Amazônia profunda, do interior maior, quando se tem aquela convicção de que o filho, que seria um filho extra matrimônio, ele é filho do Boto. Eu morava em Santarém, aí eu fui viajar para visitar minha cunhada no Rio Cruatinga. Aí quando chegou lá, ela contou uma história que as mulheres que estavam menstruadas lá, né? Aí o Boto perseguia as mulheres. Aí, com 3 dias lá, eu fiquei menstruada. Aí eu fui tomar banho no rio. Aí eu fiquei com medo, né, que ela tinha contado a história. Aí quando foi à noite, né, aí eu estava dormindo. Aí apareceu uma pessoa assim batendo na minha rede, né. Bateu 3 vezes no punho da rede. Aí eu levantei, aí eu olhei assim, aí eu vi que era meu esposo, né. A fisionomia dele estava trajando a mesma roupa que meu esposo tinha. Era camisa vermelha com umas listas assim verde, né. Calça bege, chapéu preto, bota marrom. Né? Aí eu vi que era ele e me levantei com ele. É verdade. É que nós estávamos dormindo e aí apareceu uma pessoa, minha figura, na presença dela, né, chamando ela como que fosse eu, aí ao rumo do cemitério. E ela acompanhou, pensando que era eu, e ela foi também. Quando chegou numa certa parte, ela não ultrapassou e essa pessoa foi. Aí ela começou a gritar. Daí nós se acordamos, eu, minha irmã e meu cunhado, e corremos para lá para ver o que tinha acontecido. E ela dizia que era eu que tinha levado. Não, e testificamos, meu cunhado e minha irmã, que eu estava dormindo. Não era eu que tinha ido levar ela. Podia ser outra pessoa na minha personalidade, né? Aí eu saí correndo, né, acompanhando ela. Ela disse, menina, calma, que você está nervosa. O bicho que apareceu para ti deve ser um boto. Ela disse, boto? Ela disse, é o boto que aparece para as pessoas aqui. E aí nós trouxemos ela para casa e ela ficou muito aflita, né, com muitos problemas, começou logo com muita dor de cabeça, febre, e passamos diversos dias ainda lá, porque nós não tínhamos condução para trazer, e não obriguei a vir fretar um barco para poder trazer ela para Santarém. Aí ele me levou com um curador chamado Estelino. Aí foi que ele me curou lá, me deu, ele passou os remédios, aí eu fiquei boa. Para frutificar o teu corpo nesta matéria sagrada, para te curar das enfermidades, das dificuldades, de todos os sofrimentos, inflamações, abscessos, tumores, dores, os dos maus espíritos da vida. Aí chegou aqui, eu curei, sempre com cigarro de tauari, que é o principal remédio para espantar a assombração do boto, que é a flechada, né? E a velha indiana para defumar, para preparar o corpo da pessoa novamente para retornar ao seu normal. Sempre, às vezes, quando ela fica no dia dela, ela não pode, nem no rio e nem no garapé, que ela sente ainda a dor de cabeça. A Amazônia continua dentro da sua mitologia e dentro das suas lendas totalmente primitiva. Isso é muito importante, porque a Amazônia se desenvolveu de uma forma assim muito interessante na economia, mesmo na cultura, mas sendo que hoje essas tradições, que são as tradições do povo, continuam presentes. Navegando pelo rio Amazonas, o piloto do barco, um homem afeito a uma técnica,
lidando com máquinas, não acreditava que o homem tivesse chegado à Lua. Isso foi, por sinal, no próprio dia em que tinha ocorrido, né, a chegada do homem à Lua. Entretanto, ele acreditava num navio fantasma que ele já tinha visto, singrando, iluminado, à noite, as águas do Amazonas. É interessante nós vermos, no momento em que nós terminamos um século, nós estamos terminando o segundo milênio, e o homem já foi à Lua, conquistou o espaço e ainda tem quem acredite numa lenda dessa. Os olhos de boto é para tração, é os olhos do boto, é para tração. Manda se preparar com o nome das duas criaturas, do homem e da mulher, para atrair aquele homem para aquela mulher. Ele pode estar de onde ele estiver, ele vem. Está compreendendo? Esse aqui é o membro da bota. Esse membro a gente corta miudinho, põe dentro de um vidro com água de colônia, água de cama, lavanda, água de jiboia, e põe um pouquinho de açúcar dentro, uma colher de café feito bem doce ali dentro daquele vidro, que é para a mulher, na hora que tiver com amor com o homem, passa nela, lá, sabe? Pega aí do bolso, você pode ter uma casa de comércio que está pifada, está com um olhão grande em cima, pendura ele assim atrás da porta e deixa estar que vem muito freguês. Uma vez eu estava com a idade mais ou menos de 14 anos, aí nós saímos para pescar, eu e mais um cunhado meu e mais um amigo nosso. Lá pelo meio da praia, vinha andando, aquele rosto branco. Aí, quando chegou uma distância, como daqui, naquela rama ali, o rapaz conheceu, que é um homem que vem pelo meio da praia. Ele vinha bem pelo meio da praia. E nós vinha pela beira. E aí, quando chegou perto, que ele chegou assim, que nem aquela rama ali, aquele pauzinho ali, ele parou. Ele parou. Aí, ele disse, o companheiro disse assim, é um boto, não pode pegar esse cara, mãe. Não pode parar, chamando, foi assim que aconteceu, né? Um boto. Aí nós encostamos a canoa e aí o rapaz da polpa pegou o remo, ele pegou um cafete que tem embaixo da canoa e eu sem nada, mas sabe, era moleque, era meio medroso, né? Ele estava com os 14 anos, mas era meio medroso. Aí ele disse assim, olha, corre pela beira d'água e eu vou correr por cima. Mas rapaz, mas ali corre. Corre e não foi, nós já longe dele como daqui naquele tuco. E não chegamos a pegar ele. Chegou na ponte, nós estávamos longe dele, mas naquela rama ali. Daquilo na raia. Aí com um pouco ele boiou. Boiou de uma sopa, já subiu água. Né? Aí com 5 minutos os botos encostaram, mas era buto. Aí nós fomos obrigados quase correndo mesmo, né? Que era muito boto. Mesmo essas histórias, que nós entendemos pertencerem ao inconsciente coletivo, como a do boto, curupira, teriam sido derivativos de mitos enquanto elementos fundamentais da conformação da existência humana, da organização da coletividade e do modo como essa coletividade se compreende e indaga a respeito do seu destino. E o boto, ele, na verdade, é, acima de tudo, uma poética da forma dionisíaca de ver o mundo que o amazônico tem. De modo que eu compreendo que esta é uma lenda, que ela é, de certa maneira, unificadora da cultura amazônica e a mais forte expressão desta nossa poética do imaginário.
Já faz para mais de 3 meses. Eu não queria ir naquela festa, não. Foi minha mãe que me obrigou. Eu estava triste. Enfim, Maciel tinha ido estudar lá em Belém. Mas ela disse, você é muito nova para ficar chorando por causa de homem. Aí eu fui, né? Fui eu. Mas Ritinha, minha prima, Deoclésio, o noivo dela. Nós fomos. Chegou lá, todos pequenos queriam dançar comigo, mas eu não queria, não. Meu pensamento estava só no Maciel, Maciel, Maciel. Foi aí que eu vi. Foi aí que eu vi ele. Ele era bonito. Bonito mesmo. Todo arrumado de branco. Ele não tirava os olhos de mim. As pequenas tudo se mordia de raiva. Tinha inveja, mas ele não tirava os olhos de mim. Aí ele veio vindo. Ele veio vindo. Eu tremi, a minha mão começou a ficar gelada. Parou na minha frente e disse: vamos dançar? Eu disse, vamos, né? Nós fomos. Dançamos, dançamos, dançamos até os pés ficar dormentes. Eu me dei conta. A gente já estava saindo escondido da festa, indo lá para a beira do rio. Aí, né, a gente começou. Outro dia só tinha lembrança dele na minha cabeça. O sonho dele. A boca dele. O povo diz que esse filho não tem pai. Mas um dia ainda vou ver os dois brincando aqui nesse rio.